As ações do Nubank saltaram mais de 20% depois da divulgação do resultado do segundo trimestre. Será que aconteceu alguma coisa que mudou o jogo para o Roxinho? Será que finalmente o Roxinho vai dar uma alegria para os acionistas que vinham sofrendo bastante? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então eu vou falar um pouco sobre o resultado do segundo trimestre do Nubank, a gente vai dar uma boa analisada, ver o que os analistas acharam, ver o que eu achei também sobre o resultado do Nubank e dar uma olhada se de repente agora é finalmente a hora da virada para o nosso Roxinho. Meu nome é Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí o que aconteceu com o Nubank. Bom, como eu comentei, né, as ações do Nubank aí subiram mais de 20% depois da divulgação do resultado. Alguns analistas falaram que isso aí foi uma cilada, que tem pegadinhas no balanço. Eu honestamente achei que o resultado do Nubank, o balanço do Nubank, teve algumas coisas positivas, algumas coisas ainda um tanto quanto negativas, mas para mim chamou muito a atenção um ponto ali que eles falaram durante o conference call, durante a apresentação, de resultados do Nubank. E aí eu vou falar um pouco mais à frente sobre por que eu achei isso aí tão talvez assim um ponto de virada de jogo. Bom, como eu comentei, né, então, apesar dessa alta de 20%, o Nubank ainda acumula uma queda de 60% desde o IPO. Então, os acionistas que já estão aí no papel há bastante tempo, ainda não estão vendo um resultado muito considerável, né, na sua carteira. O Nubank ainda tem sido a âncora de muita gente. E se você também tem Nubank na carteira, eu recomendo que você dê uma olhada num dos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre o Nubank. Eu faço uma análise sobre o Nubank. Aqui, o vídeo de hoje eu vou falar especificamente mais sobre o segundo trimestre, tá? Eu tenho um vídeo em que eu faço uma análise sobre o Nubank. E aí, pessoal, vamos entender um pouquinho a estratégia do Nubank, tá? Primeiro, a estratégia do Nubank é baseada em 3 pilares. O primeiro é no crescimento da sua base de clientes. O segundo é no crescimento da sua receita por cliente, que é a chamada ARPAC, né? A receita média por cliente. E o terceiro é um custo de serviço baixo. Desses 3 pilares, eu acho que fica bem claro que 2 o Nubank conseguiu atingir, assim, tranquilamente. O primeiro é a parte de crescimento da base de clientes ativos. O Nubank ele saiu de nada em, sei lá, 6, 7 anos, uma base de clientes ativos considerável. Não só no Brasil, mas inclusive a gente já tem visto o Nubank conseguindo crescer a sua base em outros países aqui da América Latina. Um outro ponto é a questão do custo de serviço. O Nubank ele tem um custo de serviço muito inferior aos grandes bancos, então a gente sabe que o Nubank não tem agências físicas, isso é um peso que ele não carrega. Além disso, a gente também sabe que o custo de aquisição do cliente do Nubank é muito baixo. Eles fizeram um trabalho de marketing de boca a boca fantástico, então a gente viu muitas poucas propagandas no Nubank, então o Nubank gastou muito pouco dinheiro com marketing, frente ao que os outros grandes bancos gastam, e ainda assim conseguiu um crescimento fantástico ao longo dos anos. Então, para mim, o Nubank, em termos de negócio, foi revolucionário. Para mim, eu não tenho muita dúvida. Esta dúvida é se o Nubank é um bom negócio para os seus acionistas, que é o que a gente tem mais interesse aqui de saber, né? Eu quero saber se, comprando as minhas ações do Nubank, eu poderia ganhar algum dinheiro. Então, assim, aqui é onde a gente chega no terceiro ponto, que eu acho que é a grande discussão a respeito do Nubank. É o aumento da receita por cliente, ou seja, como é que ele vai conseguir monetizar adequadamente a sua base de clientes, de forma a gerar um lucro. Então, o lucro do Nubank no segundo trimestre, de fato, foi um lucro muito magro, próximo de, sei lá, 15 milhões de dólares, o que não justifica o valor da empresa atual. Então, grosso do valor atual do Nubank está no que ele vai conseguir futuramente gerar de receitas e lucro. É isso que a gente vai discutir um pouquinho, nesse vídeo. Bom, primeiro pilar, clientes totais, como eu comentei, aqui eu acho que não tem muita dúvida, não tenho como discutir que o Nubank conseguiu um crescimento absurdo. O Nubank saiu de algo como 41 milhões de clientes no ano passado para 65 milhões de clientes nesse ano, além de ter melhorado também a sua taxa de atividade. Então, o número de clientes totais ativos cresceu ainda mais. Saiu de mais ou menos 30 milhões para algo como 52 milhões o número de clientes totais ativos, aqueles que de fato usam o produto. Isso eu acho que é um ponto espetacular do Nubank, como eu já comentei, mostrando aí que o crescimento tem continuado. Aqui eu acho que existia uma certa dúvida se no segundo trimestre ia ter uma certa desaceleração, mas pelo jeito o Nubank tem continuado crescendo forte na sua base, não só crescendo a base, mas aumentando a taxa de atividade da sua base também. Eu acho que aí é um ponto que eu achei
positivo no resultado do segundo trimestre. Bom, aí falando um pouco de fato das receitas, o grosso da receita do Nubank, né, do lucro do Nubank ainda vem das operações de receita de tarifas e comissões. Então, o que que é receita de tarifas e comissões? Quando você tem o seu cartão de crédito do Nubank, o principal, né, a principal receita deles, é que assim, quando você passa o seu cartão de crédito do Nubank em um estabelecimento, uma parte daquela cobrança que é feita do estabelecimento pela transação fica para o banco emissor, que no caso é o Nubank. Aí a gente vê que essa receita de tarifas aqui dobrou de um ano para o outro. Poxa, maravilha. Só que a receita de juros, ela cresceu muito mais. A gente vê a receita de juros saindo de 184 milhões para 853 milhões de reais. E aí o que eu acho que vai acontecer é, aonde dá para o banco crescer muito é na questão de concessão de crédito. Só que esse é um negócio que é um pouco mais complicado, porque depende, né, demanda muito mais capital e também você incorre no custo de inadimplência, né, de provisão para devedores duvidosos. E aí aqui é onde a gente acaba vendo que, o Nubank ainda tem sofrido um bocado, né, a gente vê aí que a inadimplência também, do mesmo jeito que a receita de juros subiu bastante, a despesa com inadimplência também subiu bastante. E aí quando a gente vai ver algumas métricas que a gente usa para bancos, que aqui no caso seria a margem financeira ajustada ao risco, é uma margem financeira ajustada ao risco ainda muito magra. E como eu comentei, para mim a carteira de crédito é o que vai puxar o crescimento da receita do Nubank. Então a gente precisa ficar muito de olho para saber se eles vão conseguir reduzir o custo de captação e inclusive isso daí, uma das formas que eles usaram para conseguir reduzir o custo de captação, foi mudando a regra de quem tem aquela conta no Nubank, que ela só capitaliza, então você só recebe a remuneração depois de 30 dias. Colocar o dinheiro na conta do Nubank e sacar em 15 dias, você não tem direito à remuneração da conta. E aí a outra questão também é a de provisão para perdas de crédito, inadimplência, que é o que a gente vai dar uma olhada, que para mim acho que aqui era o grande medo do mercado em relação ao Nubank. Bom, primeiro, eu acho que o Nubank ainda tem muito espaço para crescer a carteira de crédito no balanço. Em geral, quando a gente vai pegar um banco, a gente tem que olhar algumas métricas de balanço, tá? Que aí a gente tem, por exemplo, a Basileia, enfim. Uma das formas aqui que a gente consegue olhar é a relação de ativos sobre patrimônio líquido, tá? O grosso do ativo de um banco é a sua carteira de crédito, e a gente pode notar que a carteira de crédito, né, o volume de ativos cresceu bastante ao longo desse semestre. Saiu de 19,8 bilhões para 25 bilhões, enquanto que o patrimônio líquido não cresceu tanto, mostrando que o banco está se alavancando mais. A gente saiu aí de uma métrica, né, de um múltiplo de 4,5 vezes ativos sobre patrimônio líquido para 5,3. Um banco ele consegue tranquilamente operar aqui em 8 vezes ativos sobre patrimônio líquido. Então, assim, ainda tem muito espaço para o Nubank crescer a sua carteira de crédito sem precisar fazer captação, sem ter que fazer emissão de ações. Então, para mim, aqui é onde vai haver o crescimento, ele vai continuar fazendo essa concessão de crédito. A gente tem que ficar de olho para saber se ele está conseguindo fazer a concessão de crédito de acordo, se ele está conseguindo remunerar o risco que ele passa. E eu acho que aqui é a grande dúvida. Bom, inadimplência, eu acho que aqui era onde o mercado estava muito de olho, tá? A gente vê que a inadimplência do Nubank teve uma alta, ainda está abaixo dos picos da pandemia, principalmente quando a gente pega a inadimplência de mais de 90 dias. Mas, numa tendência de alta, nada muito diferente do que os outros bancos estão entregando. Como eu comentei, acho que a grande dúvida que o mercado tem em relação ao Nubank é que o perfil de cliente dele é um perfil de cliente de renda mais baixa. E que num cenário macro em que está tendo deterioração da renda das pessoas, em especial por conta da inflação, pode ser que esse perfil de cliente sofra mais e o Nubank, por estar exposto mais a ele, sofra também. Mas por enquanto, eu não vi a inadimplência saltando nada mais do que os outros bancos estão entregando. Teve uma mudança de forma de contabilização da inadimplência, então essa inadimplência aqui está um pouquinho diferente do que seria a comparação com o trimestre anterior, mas assim, ainda assim, nada absurdo. E aí um ponto que é interessante de chamar a atenção, eles colocam isso, o que que acontece? Quando você faz a concessão de crédito, existe uma norma contábil de como é que você tem que fazer, como é que é a forma em que você contabiliza aquilo. Vamos supor assim, eu empresto R$ 100, eu provisiono logo, que a gente fala na cabeça, ou seja, logo de cara, eu já provisiono 3%, vamos supor. Tem ali um percentual que ele é obrigado a provisionar. Isso significa que na hora que eu faço a concessão, eu já faço a provisão. E isso acaba gerando um descasamento entre o que é o contábil e o que é o fluxo de caixa de fato, das operações.
Então uma empresa de crédito que está crescendo muito rápido, ela tende a ter uma PDD maior, por uma questão de contabilidade, né, uma provisão para devedores duvidosos maior, por uma questão de norma contábil, tá. E isso aí acaba tendo realmente um efeito, que aparece uma PDD, aparece ele provisionando mais do que de fato ele precisa. Provavelmente quando o Nubank estabilizar e entrar numa velocidade de cruzeiro, parar de crescer tanto a sua carteira, isso daqui começa a inverter. E aqui eu acho que é o grande ponto, acho que a parte mais importante que me chamou a atenção no Nubank, eles abriram um pouco o que a gente chama de economics, sobre as operações que eles têm. Então, aqui é a operação de cartão de crédito e a operação de crédito pessoal. Eu gosto de chamar a atenção para essa de crédito pessoal, que para mim aqui foi um ponto bem chamativo, tá? Então, o que eles falam? Que na operação de crédito pessoal, eles têm uma receita da cobrança de juros de algo como 58%, tá? Desses 58%, eles têm 11% do custo de captação, ou seja, ele toma dinheiro do lado, então vamos supor assim, que você deixou dinheiro na sua conta do Nubank, tá? O Nubank vai te remunerar e para cada R$ 100 que você deixa lá, ele está te pagando 11. É o custo de captação dele. E ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar. Então, ele vai ter uma receita de 58, vai ter um custo para captar esse dinheiro de 11, vai ter uma perda de 22% na média. Então, aqui é onde entra a PDD. E aí, a margem de crédito líquida é de 25%. E por que isso me chama tanto atenção e também que eles colocaram isso no call? Que significa que se a PDD, se as perdas dele dobrassem e fossem de 22 para 24, ainda assim ele teria uma margem de crédito líquida de 1%. E pelo que eles falam, isso daqui, essa operação tem um ROA, um retorno sobre ativo de 14% e um ROI de mais de 120%, são números absurdamente elevados. Então acho que aqui é o ponto que me chamou a atenção. Se isso daqui é de fato o que vai acontecer ao longo dos próximos anos, significa que ele tem um potencial muito grande de alavancar suas operações. O que eu tenho uma certa dúvida é que se esse negócio for muito bom, não é um negócio brilhante. Tá? Então eu sempre falo o seguinte: negócio de crédito não é brilhante, é comoditizado. Se eles conseguirem fazer isso, e se for um negócio extremamente rentável, algum outro concorrente vai aparecer e talvez o Nubank ganha, mas não leva, tá? No sentido de, esse negócio vai começar a dar certo e aí vai surgir um novo Nubank para competir com o Nubank, e falar assim: "Poxa, esse negócio é bom, não tem grandes barreiras de entrada, eu vou fazer também". Mas assim, me chamou muito a atenção do nível de, colchão que eles têm nessas operações de crédito. Então assim, para mim isso daqui, se fosse de fato, se isso aqui se concretizasse no médio e longo prazo, eu não tô falando que o Nubank vai ter um ROI de 120%, longe disso, tá. Mas assim, ele poderia ter um ROI bastante elevado, 25, 30%. Aí que tá o problema, eu duvido um pouco disso daqui na perenidade. E por isso inclusive que eu não tenho as ações do Nubank e vou mostrar também até um pouquinho das métricas de valuation. Mas antes, pessoal, eu quero pedir para vocês também que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, que é muito importante para mim. E comentem se vocês têm as ações do Nubank, o que vocês acharam desse resultado. Eu, pessoalmente, prefiro o Banco do Brasil. Eu acho que é uma ação aí que, mesmo tendo toda essa alta, já é uma ação que eu falo há bastante tempo. Tem um vídeo aqui no canal, gosto muito, faz parte da minha carteira. Eu acabo preferindo o Banco do Brasil em relação ao Nubank. Mas, como eu comentei, se isso daqui der certo, eu vejo realmente que o Nubank tem um potencial gigantesco. E aí vamos ver um pouquinho do porquê que eu acho que o Nubank, por que eu prefiro ainda os outros bancos. Bom, uma da métrica que eu gosto muito de olhar em banco é o preço sobre o valor patrimonial, tá? E a gente vê aqui que o Nubank hoje negocia a 5 vezes, 5,1 vez o seu valor patrimonial. Os outros bancos, por exemplo, Itaú negocia 1,7, Bradesco 1,12, BTG Pactual. E aí aqui é um banco que também tem um potencial de crescimento muito grande. O BTG, ele tem as suas operações de trading, de IB, mas ele também tem as operações dele hoje em dia de gestão de ativos, né, gestão de patrimônio e também de bancos. Então, por exemplo, você pode ser você pode ser um correntista no BTG também, eles têm o seu banco digital. O Banco ABC é um banco de crédito para pessoas jurídicas, 0,85, e o Banco do Brasil aqui, um dos que eu mais gosto, é o 0,81 vezes o valor patrimonial. Então, assim, eu entendo que o Nubank tem um potencial grande, mas as minhas duas grandes dúvidas eu acho que se esse negócio for tão bom quanto ele estava mostrando que pode ser, vai surgir concorrência e deixa de ser tão bom assim. E, se ele não for tão bom assim, não vale esse valuation todo que ele está sendo negociado, tá.
Então, por conta desses 2 motivos, eu ainda acho o Nubank uma empresa cara. Assim, acho interessante o Nubank, gosto, poxa, acho o produto deles fantástico, acho eles revolucionários, mas, como acionista eu prefiro coisas um pouco mais conservadoras e que eu não preciso pagar tanto na frente pelo que pode vir lá daqui, sei lá, 4 anos, 5 anos, enfim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De novo, eu peço para que vocês que se inscrevam aqui no canal para não perder nada, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo se você tem as ações do Nubank ou então do Banco do Brasil como eu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.